Oi, bem-vindo a você que está com mais um Radar de Inovação, começando aqui nos estúdios de GZH, nosso programa que fala sobre transformação digital, futuro dos negócios e também da educação, toda semana com um episódio novo no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, também tem lá no Spotify e no SoundCloud, e a gente também está sempre com uma matéria falando um pouquinho sobre o programa, para te conhecer um pouco mais da nossa apresentação em gzh.com.br, tu acessa lá, vai na aba Podcasts, Radar de Inovação. A gente está com um desafio nesse mês de maio, que é trazer a discussão sobre inovação, sobre transformação digital e também o consumo sendo transformado para a situação da alimentação. Ou seja, como que isso afeta as pessoas de forma mais objetiva no dia a dia. A gente já falou um pouquinho de uma empreendedora aqui em Porto Alegre que está falando sobre culinária africana. A gente também falou sobre a transformação que está sendo feita por uma empresa que adia, né, o amadurecimento das frutas, que ajuda muito o exportador de frutas aqui. E hoje a gente vai falar de vinho, que é um assunto que vários dos nossos espectadores gostam, muitos dos gaúchos se interessam por esse assunto, mas como esse é um programa de inovação, a gente tem que falar sobre inovação. Então eu vou primeiro apresentar os meus convidados e eu já vou explicar do que eles vão falar especificamente do projeto. Antes eu vou dar boas-vindas ao André Pérez Júnior, que é enólogo, diretor da Associação Brasileira de Enologia. Bem-vindo, André. Muito obrigado. Depois o Gabriel Hilgert, que é... Hilgert, tá certo, né, Gabriel? Correto. Engenheiro criador do algoritmo de AI, filho dos fundadores da vinícola Tertúlia. Essa é a pista, o spoiler para eu apresentar o caso. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Bom, a vinícola Tertúlia é a nossa convidada, é o nosso personagem do programa hoje, porque a Casa Tertúlia fez uma tecnologia que desenvolveu essa tecnologia que parte da estrutura dos lotes de vinhos, estudando características de vinhos internacionais, escolhendo a partir da inteligência artificial combinações para pensar um vinho diferente. E o Gabriel, que está aqui do lado, vai falar um pouquinho sobre como é que foi essa pesquisa e como é que isso está produzindo resultados e todas as dúvidas que envolve tudo isso. Essa discussão ela é nova ou ela é diferente porque um dos grandes desafios do setor de bebidas de maneira geral é criar sabores novos, seduzir os consumidores a partir de novas ofertas. Mas o que será que é novo no mundo onde tanta gente oferece tanta coisa? Acho que é essa a pergunta que vocês tentaram responder, né, Gabriel? Obrigado novamente por estar aqui e nos conta um pouquinho como é que foi essa experiência. É um prazer estar aqui. Então, falando um pouco da vinícola, é uma vinícola familiar, né? Somos eu, que sou engenheiro, minha mãe, que é enóloga, minha irmã, que é filósofa e sommelier, e meu pai, que é financeiro. E veio muito dessa questão. O vinho ele tem uma dificuldade de criar uma certa inovação na hora de fazer um sabor novo, né? E uma das respostas veio justamente pela IA, porque a IA ela permite a gente explorar combinações que um ser humano não seria capaz. Então, aqui é uma forma de explorar novos cortes de vinho para trazer aí qualidades novas e sabores não antes vistos, né? Porque a gente, no dia a dia, mesmo um sommelier, pode até ter um refinamento, mas ele não vai conseguir fazer um cálculo automático de quantas variações de sabor, textura, aroma são possíveis, como uma inteligência artificial vai catalogar, né? Exatamente. E tem até uma questão de uma limitação física mesmo, para misturar cortes, por exemplo. Se eu tenho 2 vinhos bases, eu vou ter 10 combinações, de 10 em 10%, eu vou ter 10 combinações diferentes. Se eu tenho 3, eu vou ter 100, se eu tenho 4, eu vou ter 1000. Ou seja, para fazer 1000 combinações e provar uma por uma, comparar cada uma delas, é humanamente impossível. Aí a IA ela entra para justamente ajudar o enólogo a afunilar esse espaço e conseguir, então, reduzir essas de 1000 amostras, de 10.000 amostras para 20 amostras, que ele pode, então, validar e escolher aquela que melhor se adequa à proposta dele e da vinícola. André, tu vem representando a Associação Brasileira de Enologia e a primeira pergunta que eu vou te fazer não é sobre a tecnologia, mas é sobre a desconfiança. Porque é um setor que está muito arraigado na vida das pessoas e que a produção também tem modos históricos, né? Nós estamos numa semana de 150 anos da imigração italiana e eu queria te perguntar como que está sendo essa conversa com as vinícolas para trazer as discussões tecnológicas até para aumentar a eficiência.
Então, o cenário ele é muito diverso, porque existem empresas muito diversas no ramo da enologia. Então a gente tem vinícolas muito pequenas, vinícolas familiares e vinícolas que são grandes indústrias produtoras de vinhos, de espumantes, de sucos. Então cada vinícola está num ponto de inovação tecnológica diferente. Tem indústrias ainda que são muito tradicionais, que na parte de equipamentos, na parte de controles, ainda são muito manuais, como foi feito por muito tempo. E tem vinícolas que já estão entrando no chamado Indústria 4.0, já começa a ter um controle completo de todas as suas operações, com sensores, com equipamentos, e, enfim, trazendo essa tecnologia de indústria mesmo, de uma indústria produtora, para dentro do seu parque fabril. Então são cenários bem diferentes. A inteligência artificial ainda muito nova, e num espaço de muita personalização ainda, né? Onde a gente está vendo que esse é o grande ponto da inteligência artificial, criar uma personalização e utilizar isso como uma ferramenta da forma que você quer. Obviamente que nos setores mais tradicionais, administrativos, controladoria, financeiro, isso já flui mais fácil, né? Porque todas as empresas têm esses setores e já estão criando essas ferramentas. Mas quando se fala na produção de vinho mesmo, ainda muito engatinhando, ainda muito no início de tentar entender aonde realmente a gente pode encaixar a inteligência artificial. Tem mais dúvida, mais rejeição, mais incerteza? O que tem mais no produtor de maneira geral sobre a IA e sobre essas novas ferramentas potenciais? Não, é realmente tentar entender aonde eu posso encaixar essa ferramenta, né? O exemplo que a gente vai ver do vinho da Tertúlia é um exemplo bem interessante que começa a dar algumas ideias, abrir visões de aonde eu posso encaixar. Por quê? O vinho é uma bebida humana. Ela é feita por humanos e feita para humanos, né? E você vai degustar esse vinho na sua casa com o seu nariz, com a sua boca, com os seus olhos, e com a sua experiência, com a sua memória, com o seu sentimento. Então, o vinho ele tem sim um lado que é muito científico, né? A enologia é uma ciência que busca exatidão, que busca estudar tudo, analisar tudo, quantificar tudo, mas tem um viés artístico na história toda também, né? E o momento da elaboração dos cortes, que foi onde a Tertúlia mais trabalhou, é um lado que geralmente ele entra mais o lado humano, onde a gente vai criar uma espécie de obra de arte ali para ser apreciada para o consumidor. E aí nesse ponto a gente começa a tentar entender aonde ela pode encaixar, aonde ela pode ajudar. Gabriel, explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Pensa assim, tu estando numa família que consome e sabe bastante sobre o assunto, para quem não é da área, não tem noção, como é que a inteligência artificial ajuda nessa operacionalização dos cortes e na combinação dos sabores, para quem não entende muito como é que funciona isso? Bem, a IA ela vai atuar como uma espécie de um sommelier virtual. Então, através da composição química do meu vinho base, eu consigo determinar a qualidade ou a nota sensorial que esse vinho teria numa competição. Isso é feito justamente através de análises químicas do produto, que então são comparadas com avaliações internacionais. A primeira etapa é essa, né? São duas etapas por trás dessa inteligência. A primeira etapa, então, é justamente esse sommelier virtual, e a segunda etapa é uma forma de otimização para justamente eu tenho meus vinhos bases, eu sei as qualidades dele, e eu consigo, então, simular misturas, calcular misturas de cortes diferentes, de proporções diferentes, e dessas, então, eu consigo testar milhares para, então, escolher as melhores. Então, é esse sommelier virtual atuando com um algoritmo de otimização que vão, então, reduzir esse espaço para para facilitar a validação desses vinhos pelo enólogo. Teu pai também ficaram desconfiado quando tu começou a fazer essa solução? Um pouco, porque essa ideia já é um pouco antiga, ela começou em 2016. E, na época, eu estava num laboratório de pesquisa de Alzheimer, e lá a gente usava a IA para preencher dados faltantes de clínicos. Então, o paciente falta uma avaliação, tem aquele dado em branco lá, e tem que preencher aquilo para usar. Na época tinha um interesse em determinar a progressão da doença, então se usava a IA para preencher essas lacunas e depois usar outras ferramentas. Bem, a ideia veio, vamos tentar usar isso para o vinho para aumentar a qualidade dele. Só que é justamente como tu fala, é uma coisa extremamente disruptiva. E graças agora ao boom da IA, teve uma abertura para esse tipo de tecnologia ser mais aceita, então, no mundo dos vinhos. André, a gente está falando aqui de uma disrupção mais revolucionária, digamos assim, porque envolve o produto. Mas a IA também pode ser usada em outras etapas do processo.
penso aí na vinícola, na logística, por exemplo, né? Ou até mesmo em alguns custos operacionais, em tarefas repetitivas. Nesse sentido, já vinha sendo usada também. Nesse sentido, sim, as vinícolas mais interessadas, mais modernas, né, com o seu corpo administrativo e técnico mais moderno, já estava buscando essas ferramentas para auxiliar uma indústria como outra qualquer, né, que produz, que tem custos, que tem gasto de água, de energia, tem tudo isso envolvido e tudo isso pode ser, sim, ajudar a calcular esses custos. Então, já está entrando, né, sem dúvida, mas tem que entrar em indústrias que já têm uma base de dados muito interessante, porque esse é o principal ponto, né, da inteligência artificial, é como você está abastecendo de dados essa inteligência para te ajudar. Então, uma empresa que às vezes está muito arcaica nos seus controles, não vai conseguir tirar grande proveito disso. Uma empresa que tem, por exemplo, um programa de controle de manutenção dos equipamentos muito tabelado, muito ajustado, poder jogar esses dados para dentro de uma inteligência e entender onde você pode economizar, onde você pode melhorar alguma manutenção preventiva, corretiva, esse tipo de coisa, vai depender de quanto dado do seu negócio tu tem para abastecer. E no caso do vinho, também é um grande ponto, porque o vinho é uma bebida muito complexa nos seus compostos. A gente está falando hoje em aproximadamente 2.000 compostos diferentes que fazem parte do vinho. A gente tem análises físico-químicas básicas, que é um pouco do que o Gabriel colocou antes, que é utilizado para dar um direcionamento de qualidade no vinho, mas ele não é 100%. Né? Ainda assim, a degustação, o sensorial, ainda é a nossa melhor ferramenta para poder levantar esses 2.000 compostos de uma maneira que o ser humano vai entender eles, né? Que a gente vai entender na hora de degustar o vinho. Então, a gente trabalha, assim, com análises básicas, e aí depois se o Gabriel quiser colocar quais análises foram colocadas para aí, mas posso citar aqui pH, álcool, nível de acidez, nível de açúcar, diversas análises que a gente pode fazer num laboratório simples de qualquer vinícola tem, mas eu posso ter defeitos num vinho, por exemplo, que estão na casa das microgramas por litro. E aquele laboratório simples não vai conseguir entender, não vai ter essa informação, e uma inteligência artificial sem ter essa informação não vai excluir esse vinho defeituoso do corte final, porque ele não tem a informação. Então, tem esses detalhes de que não é uma bebida muito simples, não é, a gente brinca, não é uma Coca-Cola que tem 4, 5 ingredientes, é uma bebida que tem muitos compostos e que são não mexíveis, vamos dizer assim, porque o vinho é uma bebida feita 100% com uva. A matéria-prima é uva e a levedura que vai atuar transformando essa uva em vinho. Se aquela uva tem as suas características, eu não tenho como mexer nas características dessa uva. Então eu não consigo construir um vinho com aromas de maracujá se eu não tiver uma uva que tinha precursores aromáticos que vão me dar um aroma que remete a maracujá. Isso não tem como ser criado em laboratório, vamos dizer assim. E também não são coisas que as vinícolas normalmente analisam. A análise de aromas, de compostos aromáticos voláteis, ela é feita geralmente por degustação. Existem narizes eletrônicos no ramo da pesquisa, mas que na enologia não entram, não por uma questão de desconfiança, entra no ramo da pesquisa, a pesquisa usa muito esses equipamentos, mas como são dados que eu não vou conseguir manipular na elaboração do produto, não me é interesse para a indústria ficar calculando quantas microgramas de tal aroma está ali dentro. Né? Então a gente faz análises muito genéricas que vão ajudar o enólogo a entender a saúde do vinho, até algumas coisas de qualidade, mas a qualidade geral do vinho é muito mais complexa e feita por vários outros compostos. Né? Vou pedir daqui a pouquinho para falar um pouco mais das questões físico-químicas, Gabriel, mas esqueci de falar a ficha técnica no início, né? O Leandro Carvalho e a Ana Ruff aqui fazendo que a imagem e o som cheguem aí, o teu celular, teu tablet, teu computador. O Lucas Vieira e a Laura Borges fazem a produção, o roteiro, a edição, também a chamada para o programa, a organização do fluxo aqui, para que o Radar chegue todos os dias aí nos aplicativos, GZH, também Spotify, YouTube e SoundCloud. Essa parte, Gabriel, é muito complexa para as pessoas. Então, assim, fala um pouquinho dessa questão das características físico-químicas e já aproveita e fala por que tu trouxe essa garrafa aqui também. Tá bem. Bem, para começar, como ele falou, de fato, são milhares de compostos que tem no vinho. E, primeiro, para rodar qualquer inteligência artificial, você tem que, de certa forma, conseguir reduzir isso. Existe uma técnica chamada PCA, que é a Principal Component Analysis, que ela vai justamente determinar aqueles fatores que mais influenciam na percepção de qualidade. E também tem a questão da
precisão, né? Então, saiu uma pesquisa um tempo atrás, muito interessante, que a precisão média de um enólogo vai entre 60% até 80%. E o que é de um só, né? Quando você aumenta o número de pessoas, vai diluir na média, né? Claro. Exato. Então, a IA, ela replica essa precisão. Ela consegue uma precisão hoje de 90%, o que é super-humano, mas, claro, ainda ela não vai ter uma visão completa do vinho, porque ela não tem todos os dados do vinho. Aí que entra, claro, o papel do enólogo, que ele, através desses vinhos já de bom início, de bons pontos de partida, de corte, que ele vai selecionar aqueles vinhos que, de fato, então, vão mais agradar a ele e aos nossos clientes, é claro. Vou mostrar para a câmera. Pode ser a do meio, Leandro? Pode ser? Tá. Esse aqui é o rótulo, tá? Que a gente tá... É o gancho, digamos assim, para nossa conversa, né? Baixar um pouquinho aqui para essa aqui. Tá. Ó, se tu tá no YouTube, tá vendo? Se tu tá só nos ouvindo, passa no YouTube depois para dar uma olhadinha, tá? Que é bem interessante. Fala um pouquinho pra gente desse rótulo, então, Gabriel, especificamente. Esse rótulo também foi gerado com IA, né? Então, é bem interessante, na verdade, a capacidade criativa, né? Como com alguns prompts você consegue passar uma ideia. Esse rótulo, ele pra gente, ele significa justamente a ideia desse vinho, tá? Então, como somos uma vinícola liderada principalmente por mulheres, a imagem do rótulo é uma mulher e pode ver que a cabeça dela é interligada por redes de moléculas, que é justamente o que a gente usa. Uma das tecnologias por trás da inteligência são redes neurais, e ele justamente utiliza essa conexão do ser humano com a capacidade de inteligência e técnica científica molecular. Então, esse rótulo é um grande orgulho nosso, né? E também um grande orgulho para o avanço da tecnologia como um todo, né? Antes de eu passar para o André, deixa eu te perguntar uma coisa, já que eu entrei no site aqui, tem a informação, a gente já vai continuar essa pegada. Como é que está sendo a recepção das pessoas? Elas vão lá e perguntam, elas têm a curiosidade de saber mais se a IA foi feita no processo, na seleção, na composição do rótulo. O que tem aparecido, assim, de conversa sobre esse assunto quando vocês lançaram? Olha, de tudo um pouco, né? Então, tem uma parcela pequena ainda de pessoas que estão assustadas, elas têm muito medo ainda da tecnologia, porque é algo novo, é algo muito disruptivo também no mundo do vinho, não está acostumado com essa tecnologia. Então, tem pessoas que pensam que o vinho é feito por um robô, né? O robô vai lá e faz o vinho. Não, o vinho ele é feito tradicional, o vinho é feito de pessoas, como ele falou antes, de pessoas para pessoas, né? Então, a IA está aí justamente para facilitar esse processo. Então, tem essa abordagem, tem o pessoal que pensa muito como vai entrar a IA nesse produto, porque o pessoal está muito acostumado com a IA do ChatGPT, por exemplo, que são as LLMs, que é uma outra IA, ela é muito utilizada para geração de textos e tudo mais, mas ela é treinada justamente para isso, para texto. A nossa IA é uma IA que ela foi treinada para relacionar composição química e nota. Então, essa diferença aí, às vezes, é difícil de transmitir e causa algum incômodo. Porque o cara pensa, escreveu os 4 vinhos bases no ChatGPT, me deu um resultado lá, eu fiz o vinho. Não foi isso. Tem um processo científico e anos de validação do método. Então, todos os nossos vinhos bases foram avaliados individualmente, mandados para a competição e comparado a nota. Aí teve uma concordância maravilhosa com a IA, com a nota da WBA. E é isso, tem vários aspectos que o pessoal pergunta, mas o principal é onde no vinho está acontecendo, porque pode ser na produção, já existem técnicas já na produção da uva, né? Da colheita. Que abre uma caixa de imaginação, imaginação, enorme, a caixa de Pandora, né? de possibilidades de inovação. Isso é fantástico, é uma tecnologia que está abrindo agora muitas portas aí para o futuro. Né? Vou te botar numa capciosa, André. E os enólogos? Tanto os profissionais que trabalham na produção, quanto também os sommeliers, as indústrias. Como é que tu está percebendo essa conversa? Tu já falou muito que existem níveis diferentes de assimilação. Mas uma coisa é a indústria, a produção, né, e a própria produção de uva, e outra é a conversa sobre vinho que está rolando. Como é que tem sido a recepção dos públicos mais especializados dessa discussão?
também é muito diversa, né? Também a gente vê enólogos que são reticentes com qualquer tipo de tecnologia. A inteligência artificial é só uma que vem um pouquinho mais agressiva, às vezes, soa um pouquinho mais pesada, mas tem enólogos que são avessos à tecnologia muito antes de se falar em inteligência artificial, né? E tem enólogos que veem sempre isso como uma possibilidade de melhorar o seu trabalho. E esse é o principal ponto. Eu acho que esse tem que ser a visão dos profissionais, que é uma ferramenta que vai para te auxiliar no teu trabalho. Então, como eu falei, quando a gente começa a falar em indústrias, a gente começa a ter muitos números ali dentro. Analisar esses números, estudar esses números, é uma boa ajuda ter uma inteligência artificial para processar isso. Quando a gente começa a entrar no campo da viticultura, ou seja, da produção de uvas, aí é muito mais interessante porque a gente começa a mexer com o clima, por exemplo. E aí quando você começa a ter uma inteligência artificial bem abastecida de dados climáticos, com uma boa previsão de clima para as próximas horas, por exemplo, você começa a agir no seu vinhedo de uma maneira mais inteligente, mais econômica. Então vai ajudar na tomada de decisão, por exemplo, de que tratamento fazer, dependendo de como está a umidade, como está o vento, como está a previsão do tempo para aquele momento. Então são ferramentas que estão entrando agora e que, sendo bem usadas, vão ajudar em cada etapazinha da produção, né? Eu vejo pessoas muito atrás disso, pensando nesse ponto específico, de querer resolver um problema específico e usar a inteligência artificial para aquele problema. Vou dar um exemplo simples aqui, de uma vinícola em Pinto Bandeira que instalou há uns 2 anos atrás um sistema muito moderno de prevenção de queda de granizo. Então é um sistema muito preciso que utiliza satélite, que utiliza um monte de tecnologia de previsão do tempo para, ao ter risco de granizo naquela área, acionar uma torre de emissão de ondas sonoras que afasta e destrói a formação do granizo, não deixa o granizo cair naquela região. Então, ter um supercomputador para calcular tudo isso e acertar, liga naquele momento que essa vai ser a hora que vai evitar a queda de granizo. Fazer esses cálculos, ter esses cálculos em tempo real, sem dúvida, uma inteligência artificial vai ajudar bastante. E aí, como esse exemplo, a gente pode pegar muitos outros. Acabei de perceber, como mau entrevistador, Gabriel, que eu falei da Casa Tertúlia, falei do rótulo, falei do corte, mas não falei onde é que está a Casa Tertúlia. Tu falou da tua família, da fundação, mas agora explica para o nosso público onde que vocês estão, como é que vocês trabalham, se vocês trabalham mais por e-commerce, como é que funciona? Bem, a Casa Tertúlia hoje ela está em 3 de maio, né? Nós somos da região chamada Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, que é uma região relativamente nova na produção de vinhos. Fica próximo aí à fronteira com a Argentina. Então, além de um terroir novo, nós temos aí uma nova proposta, sempre a ideia de trazer coisas novas aí para a enologia, tentar trazer mix de ideias diferentes para criar um diferencial. Desculpa, esqueci outra pergunta? A história um pouquinho da Casa Tertúlia. Ah, claro. A vinícola, nós morávamos em Caso Barbosa e minha mãe estudava enologia em Bento Gonçalves, né? E nessa época nós tínhamos as terras em 3 de maio e uma paixão, assim, por ter um negócio dos meus pais. Eles sonharam com isso a vida toda e finalmente quando eles conseguiram, eles foram lá e abriram a vinícola, né? Então, já tem mais de 13 anos de toda a produção, projeto, plantio. E essa história, ela começou lá em 2013, mas só foi em 2016 por aí que nós abrimos as portas, que teve todo o projeto de construção e tudo mais. Mas a vinícola, todos os nossos produtos têm alguma história por trás deles. Por exemplo, nós temos a linha Nox, que ela é de uma história de uma luz dourada que existia na propriedade. Então, as pessoas diziam que existia ouro naquela propriedade, eles iam à noite lá cavar e procurar o tal do ouro, que sempre via aquela luz. E, de maneira engraçada, é onde hoje está o Parreiral. Então, de certa forma, Nox Aurea no latim é a noite dourada. Então, ela é uma forma também de trazer essa história e trazer ela como um vinho também. Eu estou vendo aqui, eu acessando o blog de vocês, que tem alguns conteúdos, que vocês têm apresentado esse rótulo também fora. E também imagino que apresentando a região também, porque, como tu falaste, as pessoas pensam muito na Serra, de maneira geral, aí tu tem um pouquinho daquele recorte ali da região de Santana do Livramento, mas também, de certa forma, vocês acabam empunhando a bandeira da região também, de alguma forma. Com certeza, é também um diferencial, né? Uma novidade no vinho também. E foi em Buenos Aires que a gente fez esse lançamento
E o que é um pouco assustador, né? Porque a Argentina é um dos maiores produtores de vinhos que temos aqui, né? Então, foi mais surpreendente a positividade que fomos recebidos lá. Então, o pessoal tem muito interesse lá em conhecer o vinho brasileiro, conhecer essas regiões novas, conhecer o vinho novo. Então, foi muito bem recebido aí. André, uma questão que a gente estava comentando aqui agora, e tu tocou muito bem nesse ponto do granizo, que era uma pergunta que eu tinha deixado mais para o final, porque eu acho que é para vocês dois. Há uma grande preocupação, não vou falar só do setor de vitivinicultura, mas principalmente, que o nosso foco aqui é esse, com a mudança climática. Com o avanço de temporais cada vez mais recorrentes, ou calor extremo ou seca. E imagino que a tecnologia venha também para auxiliar não só a preservação, mas também para poder dar previsibilidade para o produtor. E eu queria perguntar para vocês como é que vocês, começando por ti, André, como é que tu tem sentido essas conversas, se isso já é uma grande preocupação do setor, ou se tu percebe que isso ainda está junto com outras demandas que estão acontecendo? Não, já é uma grande preocupação, sim. Nós viemos agora de anos muito extremos na produção de uva. Nós tivemos, por exemplo, safra 2020-2022, com qualidade excelente, uma ótima quantidade de uva no parreiral, então bom para o produtor, bom para a indústria, 2 anos maravilhosos. Em compensação, no meio disso, a gente teve um ano com uma produção que caiu pela metade devido a chuvas fora de hora, devido a excesso de chuva, principalmente na etapa da floração, e anos em que agora 2025, por exemplo, um ano de muito calor, com noites quentes, e que foi um desafio logístico para as empresas, para as grandes indústrias no Brasil, porque a uva amadureceu toda muito rápido, de uma forma muito rápida. A gente teve que concluir a safra para não perder qualidade, né? Então tem que acelerar porque o calor está extremo, a uva está passando do ponto de colheita, e a gente teve que acelerar bastante. Então toda a capacidade logística das indústrias para receber essa matéria-prima foi bem complicado. Então entra um pouco naquela ideia de ter dados para analisar, né? Então ter estudos para desenvolver. Então, por exemplo, a gente tem visto parcerias com várias universidades, a Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, que faz um trabalho na parte de agronomia muito forte, tem ajudado várias vinícolas a começar a levantar dado, porque a gente não pode ter a mudança climática como um achismo. A gente tem que ter número, a gente tem que ter dado, e aí poder, com esses dados, saber como agir. Então ainda tem muitas empresas, enólogos, pessoas do meio que estão pensando, isso aí é normal, um ano é mais quente, o outro ano é mais seco. Não é, a gente está vendo que está muito fora do normal, e aonde vamos chegar, quais vão ser os próximos anos, para tentar entender que uva eu posso plantar, que uva eu devo investir, né? Aí pensando em capital mesmo, né? Porque a gente sabe que a uva, ela tem uma coisa muito específica na parte da agronomia, que você demora muito para colher o seu resultado. Então você vai implementar um vinhedo, é um investimento muito alto, que você vai começar a colher esse resultado daqui 5 anos. E se daqui 5 anos o clima daquela região não tiver mais interessante para aquela uva que você plantou? Como é que você vai fazer? Vai perder tudo, começar tudo de novo? Então existe sim uma preocupação, uma tensão muito grande, e só vai resolver com muito estudo em cima de entender por que a Serra Gaúcha é tão diferente da campanha. A gente está a 400 quilômetros de distância. A safra de 2025 da Serra Gaúcha foi completamente diferente em quantidade e qualidade do que foi a safra da campanha gaúcha nesse ano, por exemplo. Então a gente não consegue mais nem falar que, não, 2025 foi uma safra X. Aonde? Em que parte do Rio Grande do Sul? Como foi o clima? Chovia na campanha e não chovia na serra, coisa que nunca aconteceu, era sempre o contrário, chovia na serra e não chovia na campanha. Então, essas mudanças estão sempre no radar e preocupando bastante. Estão acontecendo. Vocês sentiram também, Gabriel, a recorrência desses eventos? Vocês estão numa terceira região que tem uma outra incidência. A gente sempre fala muito do Alto Uruguai aqui, com o calor extremo recorrentemente aqui na 0 hora. E eu queria perguntar se vocês também têm acompanhado essa recorrência de fenômenos nos últimos anos. Aí. Sim, certamente. Os últimos anos foram mais intensos, né? Também, por sorte nossa, nós também não fomos afetados aí por os últimos grandes acontecimentos, como as enchentes aqui. Mas certamente, todo dia, é só você sair de casa que você percebe como está sendo impactado o clima, né? E como isso varia ao longo do tempo. E isso influi no negócio de vocês, no planejamento de negócio também. Com certeza. E ter técnicas para prever isso, de previsão de tempo, previsão de colheita, previsão... todo tipo de previsão é bom porque te dá uma segurança na hora de fazer o projeto.
Então, com certeza, são necessárias, estão cada vez mais necessárias. Queria perguntar para vocês, para a gente dar um encaminhamento aqui no final, referências que eventualmente vocês possam dar, porque esse assunto vai inquietar o nosso espectador, o nosso ouvinte, em várias instâncias, assim, né? Então, eu vou perguntar primeiro para ti, Gabriel, e depois eu vou voltar para ti ainda, tá? Então, não encerra ainda. Que materiais ou que coisas que tu acha importante para quem se interessou pelo programa e quer estudar um pouquinho dessa discussão sobre tecnologia e inteligência artificial no setor vinícola? Porque provavelmente, sendo uma dessas produtoras aqui, vocês devem ser acionados. Eu quero saber mais, eu quero ler sobre isso, eu quero descobrir, eu quero fazer no ChatGPT. Não é assim. Então, fala um pouquinho que dicas que tu pode dar para esse pessoal que se interessou. Claro, o ramo da IA é um ramo enorme, tá? Mais especificamente, se você quer aprender, ter uma máquina que aprenda padrões, então você vai para a área de machine learning. Lá vai entrar redes neurais, árvores binárias, várias técnicas de classificação e regressão de dados. Então, toda essa área de machine learning é muito interessante. Começar por regressão, toda essa parte matemática é bem pesada, mas existem formas de amenizar a matemática, mas nunca foge, né? Essa é uma das principais áreas se você quer pesquisar inteligência artificial, ou então até aprender a utilizar as ferramentas como o ChatGPT para outras aplicações. Sempre existem aplicações novas que, com a tecnologia que a gente consegue criar algo novo sem tendo que criar uma ferramenta nova, né? E agora, para ti, André, eu quero que tu faça um serviço aí de o que as pessoas têm que acompanhar para saber um pouco mais da transformação desse mundo da enologia. Também vou te pedir para dar o endereço para quem quiser saber mais sobre a Associação Brasileira de Enologia, mas o que tu acompanha? É evento, é leitura, o que dá para saber para não estar desconectado dessas novidades como o Gabriel trouxe hoje? Eu sou da parte um pouquinho mais técnica do líquido, né? Acho que o Instagram da Associação Brasileira de Enologia, @Associação Brasileira de Enologia, mesmo sem os tios e cedilhas, que é muito interessante para acompanhar um pouco dos eventos que são feitos ali. A gente tem a Avaliação Nacional de Vinhos, por exemplo, que é a maior degustação de uma safra do mundo. Esse ano esperamos mais de 800 pessoas em Bento Gonçalves para degustar 16 vinhos Safra 2025, pré-selecionados por todos os enólogos. Então são degustadas mais de 500 amostras para se chegar em 16 vinhos que mostram um retrato de como foi a Safra 2025. Então acho bem didático para a pessoa que está querendo entrar no mundo do vinho, entender o que é um vinho no tanque, entender como foi por que essa safra teve de diferente? Por que o vinho 2025 está diferente? Ali é o retrato completo de como foi a safra no Brasil. Obviamente estamos falando do Brasil. E, complementando, eu acho que é interessante para quem não é do ramo da inteligência artificial, buscar cursos, que está tendo muito curso básico de inteligência artificial, às vezes promovido pelos próprios sites de inteligência artificial. O Google está dando curso pra caramba do Gemini, da inteligência deles, ChatGPT em diversos outros pontos, para que, como eu falei no início, a IA ela é muito personalizável. Então, cada pessoa, cada profissional tem que entender como ela funciona para achar uma forma de colocar isso no seu trabalho e facilitar o seu dia a dia, né? Então, as próprias ferramentas estão tendo áreas de meta-aprendizado ali. Você vai aprender ali dentro sobre ela mesmo e aí poder ver se, acho que o ChatGPT cabe no meu negócio aqui, cabe no meu dia a dia, vai me ajudar em alguma coisa. Cada profissão é uma. É provável que próxima vez que eu chame vocês já tenha muito mais vinícolas com área de IA ou com profissional de IA especificado já. Não, né? Sem dúvida. Nas vinícolas grandes a gente já vê esse movimento, como eu falei, nas áreas mais tradicionais, administrativos, né? Que o financeiro de uma vinícola é o mesmo financeiro de outra indústria qualquer. Então ali já é bem visível. E na parte técnica mesmo, algumas já estão começando a mexer uns pauzinhos sim, pode ser que na próxima já tenha. Gabriel, vamos lá então agora dar o serviço de como é que as pessoas acham a tertúlia e como é que as pessoas acham o rótulo que tu nos trouxe aqui. Eu vou me permitir pegar a garrafa só para apresentar para a câmera enquanto tu dá o serviço ali. Bem, a Vinícola Casa Tertúlia pode ser acessada através do nosso Instagram, que é @Vinícola Casa Tertúlia.
nosso site, viniculacasatertulia.com.br, que é onde você pode comprar também. E aqui em Porto Alegre temos aqui na Loja Tela, no Shopping Praia de Belas também. No Shopping Praia de Belas. Muito legal, pessoal. Foi um grande aprendizado, principalmente porque o desafio é a gente chegar nas pessoas que estão com curiosidade. Como o Gabriel falou, tem milhões de possibilidades. E a gente conhece grande parte do que estão nos prometendo por vídeo de YouTube, por filme de ficção científica, por não sei o que, e é legal quando a gente consegue trazer essa realidade. Então, Gabriel Hilgert, que é engenheiro, criador do algoritmo de A aí da Vinícola Tertulia. Obrigado, Gabriel, por ter vindo aqui até o programa. Sucesso nos negócios. Foi um prazer. André Pérez Júnior, enólogo, diretor da Associação Brasileira de Enologia. Muito obrigado pelo teu tempo, André, e fica aí um convite para a gente voltar a esse assunto, que eu acho que daqui a meia dúzia de meses já vai ter mudado um monte de coisa que a gente falou aqui já. O cenário vai ser outro. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, e obrigado a ti que ficou com a gente aí até o finalzinho do programa, e a gente te espera para o próximo Radar de Inovação na semana que vem. Tchau!